Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas no capítulo 18. Os músicos podem tomar uma água, daqui a pouco vocês estão de volta. Eu gostaria que alguns líderes aí já ficassem meio que preparados. O Rafael, a Beta, o irmão Jesus, por favor. Deus estava falando conosco desde a abertura do culto sobre oração. E hoje eu vou ser bem breve na minha palavra, porque já passou da hora da igreja ligar o senso de urgência. Essa semana recebi duas notícias que eu fiquei muito impactado. Logo depois, daqui a pouco eu já vou entrar nessas notícias em que eu recebi. Lucas capítulo 18, vamos falar bem breve aqui sobre oração. Lucas 18, todos acharam? Todos acharam? Amém ou não? Então vamos lá, daqui a pouco vocês vão animar. Lucas 18, no versículo 1, o tema dessa palavra é oração à base do crente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, veja bem, olha a fala desse juiz, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Vou ler de novo esse versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Somos nós, é a igreja, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Agora vai comigo lá em Lucas, no capítulo 11. Oração. Capítulo 11, no versículo 1 mesmo. Amém? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pula lá para o versículo 5. Não vou entrar aqui na oração do Pai Nosso, eu quero focar aqui no versículo 5. Diz-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que ele não se levante a dar-los por seu amigo, então ele vai se levantar todavia por causa da sua importunação. Ele dará tudo que houver de necessidade. E olha o que Jesus disse logo após: e eu vos digo a vós,
Pedi e dar-se o quê? E dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei o quê? E abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, o que acontece? E quem busca, o que acontece? E quem bate, abrir-se-lhe-á. Abrir-se-lhe-á. Olha o versículo 11, que interessante. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar dádivas ou coisas boas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Olha a importância que Jesus ele fala sobre a oração. A importância em que tem a oração na vida de um crente. Engraçado que na parábola aqui do juiz iníquo, e tanto aqui quando Jesus ele trata aqui no capítulo 11 de Lucas sobre essa história aqui desse amigo em que recebe uma visita em sua casa. Ele fala sobre a persistência, sobre a insistência. Sabe, essa semana eu recebi duas notícias que me deixaram bem pensativos. Uma delas foi a questão de que há uma cidade aqui perto nossa, de Itirapina, uma cidade que possui 14 mil habitantes, gente. 14 mil habitantes. Recebeu uma festa em que no meio da juventude nós chamamos de rave. Recebeu uma festa em que no meio da juventude nós chamamos de rave, com uma quantidade de mais ou menos 10 mil jovens. Uma cidade de 14 mil habitantes que recebeu 10 mil jovens para ficar durante 3 dias virados à base de drogas, à base de álcool. E o que a igreja tem feito? E o que nós temos feito? Uma outra notícia que eu recebi foi que ontem o jovem que foi baleado com 10 tiros aqui no Jockey. Baleado com 10 tiros, gente. Numa festa que estava tendo aqui no Jockey. Eu nem sabia desse negócio. Eu fiquei sabendo depois quando eu fiquei sabendo dessa notícia. Tanto que esse jovem, ele estudou até com a minha esposa. Quantas pessoas que muitas vezes não passam pela nossa vida? E o que a igreja tem feito? Será que o senso de urgência da igreja está ligado de verdade? Sabe, eu tratando ontem com um dos líderes aqui de jovens, eu estava falando para ele, eu falei... Cara, quando a gente tratar de um assunto desse, não é nem da gente estar falando normal, com uma voz assim normal, é da gente estar chorando. Chorando porque você já imagina a família desse jovem, o sofrimento. Ah, Mateus, mas são escolhas que o próprio jovem teve. Imagina se Jesus pensasse dessa maneira, hein? Imagina se Jesus pensasse dessa maneira quando trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus olhasse para a cara de cada um deles, olhava para a cara dela. Minha filha, foi escolha sua. O problema é seu. Mas é na hora do senso de urgência ligar e nós trazermos para nós a responsabilidade. E eu digo para os irmãos, a começar por mim, a começar pela minha casa. Estamos vendo familiares nossos indo para o inferno e nós não temos feito nada. Oramos 2, 3 meses, sabe, 2, 3 dias, persistentemente. Nós queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite. E Jesus está tratando aqui
tanto nessas duas histórias sobre persistência, insistência. A palavra diz que o reino de Deus é tomado o quê? À força. Terça-feira, na célula dos homens, eu levei uma palavra que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 4. Abre lá comigo. Olha a importância da oração. 1 Crônicas, no capítulo 4. Por causa da oração de um homem, a vida dele foi mudada. 1 Crônicas 4. 1 Crônicas 4, no versículo 9, por favor. Primeira Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9. Eu vou procurar aqui, ler para os irmãos, na versão de hoje, que fica melhor para ser entendido. Leva com você isso, traz isso para a sua vida. 1 Crônicas 4, no versículo 9. Todos acharam? Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs o nome dele de Jabes. Tem um pequeno estudo aqui dizendo, Jabes em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer dor. Continuando. Ela colocou esse nome de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. Olha o versículo 10. Mas o que Jabes fez? Na versão minha está do seguinte: mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E o que aconteceu? E Deus atendeu a sua oração. De certa forma, aquilo ali poderia ter causado até uma maldição na vida desse homem. Por um trauma que acompanhou a vida da mãe dele por causa de um parto. Por causa de um parto que foi sofrido, ela colocou o nome do filho dela, que soa como dor. Quantas vezes dentro da nossa família não tem maldições que estão acompanhando na nossa cidade? Quantas vezes maldições não acompanham os nossos vizinhos, a nossa nação? Mas eu acho muito engraçado, por quê? Porque a Bíblia relata que o maior poder que a igreja tem é a oração. Para que seja destruído tudo isso, é somente pela oração. A igreja tem a chave mais poderosa que ela poderia ter. Existem diversos tipos de orações. Uma delas, petições, que é a questão de pedir a questão de bênçãos, seja lá o que for, alguma necessidade. Segunda, oração de agradecimento, ações de graças. Como diz o salmista lá em Salmo 100, para entrar diante da presença de Deus com ações de graças. Você agradecer pelo seu dia, agradecer pela igreja, pela sua família. Terceira, oração de adoração ou contemplação ao nosso Deus. Você reconhece a grandeza, você contempla as obras que Deus faz no nosso meio. Mas nós temos utilizado essas armas. Se a situação está desse jeito, veja bem, e nessa notícia que eu fiquei sabendo de Tirapina, foi dito que vieram caravanas de outros estados, gente.
sabe, caravanas de outros estados. Hoje, antes de vir para o culto, eu estava falando com a minha esposa, eu falei para ela, é engraçado, porque, sabe, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque quando é pro Deus deles, eles se doam por inteiro. Se a igreja soubesse a arma que ela tem na mão, essas caravanas não iam parar naquela festa, ia parar aqui de frente da igreja. Aquele jovem que foi baleado com 10 tiros, ele não ia estar lá naquela festa, nem aquelas pessoas iriam estar lá dentro, elas iriam estar aqui. Acho que chegou, já passou da hora de nós ligarmos esse senso de urgência. E o diabo sabe o poder que tem a oração. É por isso que muitas vezes nós não temos a vontade, o ânimo de orar. É por isso que muitas vezes as coisas têm nos distraído. Nós passamos mais tempo na frente disso aqui do que falando com o nosso Deus. Quando é uma convocação de oração para toda a igreja reunir, nós conseguimos achar até desculpas para não participar. Mas quando é uma festa de aniversário, quando é um churrasco, quando seja o que for, nós conseguimos até dispensa do trabalho para participar. Mas quando é algo para Deus, nós não conseguimos. É por isso que a sociedade está dessa maneira. É por isso que a situação do mundo está dessa forma. É por isso que nós conseguimos chegar na igreja, olhar para o lado e falar, nossa, pouca gente hoje, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu e você, nós não temos a capacidade de chegar perante Deus e clamar. Veja bem a palavra que foi dita aqui na hora da oferta, se meu povo que se chama pelo meu nome. Se converter dos teus maus caminhos. Já tem notícias correndo por aí que vai ter o tal do carnaval. O que a igreja tem feito? Qual tem sido a posição da igreja? Eu quero que toda a igreja, por favor, venha até aqui à frente, por favor. Desculpa. Todos, por favor, até aqui à frente. Por favor, a Beto, o Rafael, se possível, o Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar porque é tempo de nós mudarmos essa situação. É tempo da igreja guerrear. Eu quero que você leve a sua mente agora para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Você, mulher, para o seu marido. Você, marido, para a sua mulher, para os seus filhos. Parece que é brincadeira, mas não é. Mas você pode perceber, o jovem dentro da igreja, o adolescente dentro da igreja, ele chega numa idade de 16, 15 anos de idade, ele já começa a tramar para que ele chega nos 18, ele vaza de dentro da igreja. Por que isso? O que está acontecendo? Eu digo por experiência própria, porque eu fui desse jeito. Eu passei por isso. Quando na verdade era para o jovem chegar aos 16, 17 anos, 15 anos, era para ele estar tramando de ele ir viajar por países para fazer missões. Era para ele estar tramando para ser um advogado, para ser um juiz. Sabe por que os nossos filhos, eu ainda não tenho, mas eu posso considerar filhos espirituais, pessoas que eu conheço, que estão lá fora se perdendo, pessoas que um dia tiveram dentro da igreja.
Sabe por que eles estão sendo levados pelo diabo? Amanhã um filho seu, amanhã uma das pessoas que já estiveram aqui em cima desse altar, hoje já não estão aqui mais, podem morrer e ir para o inferno, porque nós não temos tomado a atitude de orar. E não é orar de qualquer jeito não, meu irmão, é clamar. É clamar. Sabe o desespero que dá quando está no leito uma mãe minha, um pai seu, uma mãe sua, está nos últimos ali da vida, e você clama de desespero para Deus? É desse jeito que nós temos que ser com nossos familiares e com os nossos amigos. É desse jeito que a igreja tem que ser com aqueles que um dia já estiveram aqui dentro e saíram. E não só com esses, mas com aqueles que ainda não chegaram. Feche seus olhos, começa a orar. Pede perdão para Deus. Espírito Santo de Deus. Meu Deus, nós entramos, meu Pai, diante da Tua presença. Meu Pai, clamando por misericórdia, meu Pai. Misericórdia, meu Pai, porque jovem, meu Pai, está sendo baleado dentro do nosso território, meu Pai. Meu Pai, o espírito da morte tem agido, meu Pai, dentro do nosso bairro, meu Pai, onde se localiza a igreja do Senhor, meu Pai. Mas isso, meu Pai, é por falha nossa, meu Pai. Nós não vamos terceirizar a culpa, meu Pai, mas nós vamos trazer a culpa, meu Pai, para nós. O Senhor deixou, meu Pai, algo bem claro: igreja, eu vos dou poder e autoridade. E nós não temos utilizado, meu Pai, esse poder e autoridade. Nós pedimos desculpa, meu Pai. Nós pedimos desculpas. Nós pedimos perdão, meu Pai, pela falha que nós temos cometido, meu Pai. Porque nós temos nos preocupado, meu Pai, com as nossas coisas, meu Pai, e com tuas vidas, meu Pai, sendo ceifadas pelo diabo. Como nós ouvimos, meu Pai, notícias, meu Pai, de 10 mil, meu Pai, jovens em que estavam se drogando, meu Pai, enquanto a Tua palavra fala, meu Pai, e que não era para se embriagar com vinho, mas para encher, meu Pai, do Espírito Santo de Deus. Meu Pai, socorro, meu Pai, nós clamamos por socorro, meu Deus. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Tira, meu Pai, a apatia de dentro da Tua igreja. Tira, meu Pai, a zona de conforto, meu Pai. Faça, meu Pai, com que nós avançamos, meu Pai. Nós não nos conformamos com a situação. Assim como Jabes clamou ao Senhor, meu Pai, o Senhor ouviu a situação dele e o Senhor mudou a situação de Jabes, Pai. Muda, Espírito Santo, a situação da Tua igreja. A Tua igreja tem falhado, Pai. O diabo tem investido pesado, meu Deus. O diabo tem investido pesado com as armas que ele tem, meu Pai. E a partir de hoje, meu Pai, nós vamos investir pesado com as nossas armas. A oração, meu Pai, o jejum, meu Pai, a palavra. Que todo demônio, meu Pai, da morte seja banido, seja aniquilado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que as entradas e saídas de São Carlos, meu Pai, seja espargido o sangue de Jesus. Meu Deus, cada casa, meu Pai, representada aqui nessa noite, meu Deus, seja espargido, meu Pai, o sangue de Jesus. Nos perdoe dos nossos pecados, perdoe das nossas iniquidades, perdoe das nossas falhas, meu Pai. Mas a situação não pode continuar dessa maneira, meu Deus. Abra os céus, meu Pai. Faça com que as bênçãos, meu Pai, que estão presas aí por conta da Tua igreja, meu Pai, que elas possam descer, meu Pai. Tira o céu de bronze. Espírito Santo, assim como Daniel orou, meu Pai, assim como Daniel orou, meu Pai, e a oração dele fez efeito para que, meu Pai,
trouxesse a mensagem, meu Pai, que deveria ser respondida. Assim nós vamos orar, meu Pai, e traga a resposta, meu Pai. Traga a resposta da igreja, meu Pai. Espírito Santo, traga a resposta, meu Pai. Nós queremos ver jovens, meu Pai, convertidos. Nós queremos ver adolescentes, meu Pai, se prostrando diante do Senhor. Nós queremos ver, meu Pai, pai de família, meu Pai, entrando por essa porta, meu Pai, rendido, prostrado aos teus pés. Tira, meu Pai, o desânimo, tira a tristeza de orar, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, quebra esse demônio, meu Pai, que barra dessa pessoa abrir a boca para orar. Espírito Santo de Deus, aniquila, meu Pai, essas forças do mal, meu Pai, e que tem, meu Pai, travado a tua igreja, meu Pai, de crescer. Espírito Santo de Deus, maridos, meu Pai, esposas que estão nos vícios, meu Pai, pecados, meu Pai, de estimação, meu Pai, que estão no meio do teu povo, que tragam, meu Pai, durante anos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam banidos, sejam aniquilados, sejam agora derrubados por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito em Santo nosso de Deus. coração. Toma Assim como o Senhor direção. foi sobre a vida de Jesus, venha sobre nós nesse lugar, meu Pai. Deus, fogo consumidor. Espírito Santo de Deus, muda essa situação, sem Pai. impedimentos, Muda essa situação, vem, Pai. face a face, Há pessoas Senhor. nesse momento, meu Pai, numa esquina,